Olá pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo, professor de História do aulad.com.br para a nossa primeira aula de Enem. Nessa primeira aula de Enem nós vamos trabalhar o sincronismo da História Geral com a História do Brasil. Por que isso, professor? Porque o Enem gosta muito de misturar os conteúdos de História Geral com História do Brasil. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos fazer um panorama dos séculos XVI até o século XX, do que estava acontecendo na Europa e no Brasil. Século XVI na Europa, enquanto isso no Brasil, vamos fazer até o século XX. Como o Enem são questões que unem aí os conteúdos, então é importante nessa nossa primeira aula, nessa introdução aos conteúdos de Enem, nós fazermos esse exercício. É sempre bom, quando nós estudamos a história geral, pensar, no Brasil acontecia tal coisa, tal processo histórico. Da mesma forma que quando nós estudarmos o Brasil, é bom fazer esse exercício mental. Bom, no Brasil está acontecendo isso, enquanto lá na Europa acontece tal processo. Então é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje aqui. Trabalhar com História Geral e Brasil, fazer um sincronismo, fazer um pai-bola ali dos conteúdos, certo? Então vem comigo aqui, vamos começar pelo século XVI e o século XVII. Pessoal, o século XVI e XVII, lá na Europa, nós temos o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno. Foi aquele período onde burguesia, intelectuais, artistas passaram a questionar o teocentrismo, passaram a questionar o cristianismo como centro do mundo, centro cultural, determinante da cultura humana, e passaram a colocar aí em pauta, a tentar praticar o antropocentrismo, uma maior valorização do ser humano, que nós chamamos de humanismo, onde a razão e o ser humano passam agora a ser o norte da cultura humana, questionando aqueles valores teocêntricos da religião. Então, esse renascimento que questiona o teocentrismo e propõe o humanismo, também faz a transição do feudalismo para o capitalismo. Faz a transição do período feudal, onde a política era descentralizada na mão de uma elite rural, e a economia era baseada na troca e na subsistência. O que esses renascentistas, o que essa burguesia propôs? Ela coloca aí a ideia do capitalismo, a ideia da compra, da venda, do lucro, da balança comercial favorável. E também na política a ideia de um rei absoluto, soberano. Então aqui, pessoal, a gente percebe o Renascimento como um período de transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, e nessa transição o surgimento do absolutismo, a política típica da Idade Moderna lá na Europa, e o mercantilismo, a economia típica lá da Europa nesse período moderno aqui. Então, o absolutismo na política substitui a descentralização do feudalismo e agora coloca quem? O rei aliado à burguesia, que impõe a sua lei, que ele é o judiciário, o executivo, o legislativo, com aí o financiamento desses burgueses, impondo um capitalismo. E esse capitalismo é o mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo, onde nós temos a busca do lucro, a balança comercial favorável, busca por colônias, matéria-prima, rotas comerciais. Então, o século XVI e XVII continua sendo um período de transformação, de mudanças, rupturas e processos novos aparecendo na Europa. E é nesse contexto aqui, do século XVI, que aparece para nós o Brasil. Enquanto isso, pessoal, lá no século XVI e XVII, no Brasil, nós vamos lembrar do quê? Do colonialismo e o pacto colonial. Ali antes, no slide anterior, o que a gente comentou? Que o mercantilismo buscava matéria-prima, buscava rotas comerciais, buscava lucro para suas coroas, para suas monarquias absolutas. Enfim, turma, a gente tem que lembrar que o Brasil foi uma empresa colonial de Portugal. Sim, Portugal absolutista. Esse Brasil deveria dar lucro para Portugal dentro do sistema do mercantilismo ou da primeira fase do capitalismo. E esse lucro deveria vir na forma de que agricultura,
principalmente pecuária, mineração, e o Brasil tem, portanto, no século XVI, o sistema colonial, onde o Brasil deve dar um lucro, uma resposta, uma rentabilidade para Portugal. E o Brasil no século XVI e XVII nós temos o pau-brasil como primeira fase econômica e depois nós temos com maior destaque do que a madeira o açúcar, por isso aqui empresa açucareira, onde o primeiro produto escolhido para Portugal, para transformar o Brasil numa grande fazenda lucrativa, foi a cana-de-açúcar. Os portugueses trouxeram a cana para cá, já tinham conhecimento desse produto, muito mais rentável do que o pau-brasil, e a cana-de-açúcar deu certo aqui no litoral brasileiro. Então, no século XVI e XVII, o principal produto que os portugueses exploraram aqui na colônia, Brasil, foi o açúcar. Não era o único, pessoal. Tinha o coco, tinha a banana, o fumo, mas o principal foi o açúcar. Então, Portugal percebe no açúcar uma fonte rentável para fazer o Brasil dar lucro, para fazer o Brasil ser rentável e lucrativo para Portugal. Também aqui na empresa açucareira nós temos que lembrar da sociedade, que além de ser rural, litorânea, era baseada na Casa Grande Senzala. Pessoal, Casa Grande, os donos da propriedade, o senhor do engenho, o latifundiário, grande extensão de terra na mão de um dono. Esse senhor do engenho, esse latifundiário, era o dono da produção, aquele colono que deveria produzir para depois vender para Portugal. E quem trabalhava para esse colono? O pessoal da senzala, os escravos. A base do trabalho, a base social do Brasil colônia são os escravos. Nas aulas de Brasil nós vamos ver mais adiante que primeiro os indígenas, depois também junto com os indígenas os escravos africanos. Certo? Então, o açúcar é o grande produto do século XVI e XVII que Portugal tirou o lucro daqui do Brasil. E o sistema colonial era baseado no termo pacto colonial. Esse termo pacto colonial é muito importante, porque o pacto colonial é exclusividade da metrópole sobre a colônia, onde o colono deveria vender os seus produtos apenas para Portugal e também comprar uma manufatura também dos portugueses. Quando o colono não praticava o comércio somente com a burguesia licenciada de Portugal, estava desrespeitando o pacto, ou seja, contrabando, estava na ilegalidade. Então, lembra aqui do pacto colonial como princípio básico do colonialismo. O Brasil deveria dar lucro, o Brasil era uma empresa colonial. Esse aqui é o panorama do século XVI e XVII. Enquanto na Europa nós temos o absolutismo, o mercantilismo, aqui no Brasil, fazendo parte desse sistema, nós temos o Brasil colônia, principalmente aqui do sistema do açúcar. Tá? Adiante, pessoal, nós temos o século XVIII. Lá na Europa, nós vamos lembrar o quê? O iluminismo. O iluminismo foi aquele período, aquele pensamento, aquela filosofia de transição das características da Idade Moderna para as características do período contemporâneo. Assim como o Renascimento fez uma passagem de pensamento medieval para o moderno, o Iluminismo também fez uma passagem do pensamento da Idade Moderna para do período contemporâneo, que é o nosso período atual. Aqui, pessoal, do Iluminismo nós vamos lembrar das ideias dos filósofos como Rousseau, Diderot, Busquet, Voltaire, da igualdade, fraternidade, liberdade, onde esses iluministas criticaram o sistema absoluto, o sistema tirano de um rei, o sistema uno do rei, que o rei ele tinha o controle total da nação. Esse rei, esse monarca, ele era ao mesmo tempo legislativo, judiciário e executivo. Os iluministas criticaram o absolutismo e proporam que a democracia, seja ela como uma constituição, numa monarquia constitucional ou numa república. Também os iluministas criticaram o mercantilismo, criticaram a intervenção dos governos na economia, o intervencionismo estatal. E o pessoal lá do iluminismo, no século XVIII, na Inglaterra e na França principalmente, tentaram colocar em prática o período
da economia do liberalismo econômico do Adam Smith. Tá? Então, o liberalismo econômico, uma diferença básica nesse primeiro momento aqui para nós, é lembrar que não tem mais a intervenção do Estado na economia. Então, os iluministas criticaram o mercantilismo, proporam o liberalismo econômico. Criticaram o absolutismo, proporam a democracia. E também é bom lembrar que os iluministas também tinham uma crítica fervorosa à fé, ao poder religioso, e tinham como ideia colocar o princípio do Estado laico, da nação laica. Ou seja, pessoal, eu tenho uma religião se eu quiser ter uma religião, e não determinismo estatal, onde é lei, onde o governo determina qual profissão de fé eu devo seguir. Certo? Então o século XVIII aqui, o século das luzes, do iluminismo, é o período aí de transição do pensamento e das características sociopolíticas e econômicas da Idade Moderna para as características do período contemporâneo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, já já. Aqui, pessoal, Revolução Industrial. Revolução, turma, palavra bonita para transformação, mudança. Alguma coisa aconteceu no século XVIII, e essa Revolução Industrial ocorreu aonde? Na Inglaterra, onde a manufatura, os produtos manuais feitas pelo artesão, foi transformado pelo produto maquinofaturado, pelo produto que vem do operário e da máquina. Então, lá na Inglaterra, nesse primeiro momento, no século XVIII, nós vamos estudar a Revolução Industrial, onde a manufatura, onde o artesanato transformado em maquinofatura. A tecnologia, a indústria, as máquinas apareceram na Inglaterra nesse primeiro momento aqui. E também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem os ideais do iluminismo, onde os revolucionários, burguesia e população, se rebelam contra o absolutismo dos franceses. O que essa burguesia quer lá na França? Ela quer fazer aquilo que a burguesia inglesa fez no século XVII, assumir o poder, instalar uma democracia e industrializar o seu país. No caso aqui da Revolução Francesa, a França. Então o século XVIII é um século muito importante devido a essas revoluções aqui, um século revolucionário de transformação. Se criticou o absolutismo, se criticou o mercantilismo e se tentou colocar em prática, no passado do processo histórico, colocaram o que? Na economia, o liberalismo econômico, e na política, a democracia. Então esse aqui é o panorama europeu do século XVIII. Enquanto isso, pessoal, no Brasil, nós vamos ter o que? A empresa mineradora. O açúcar continuava existindo, professor? Claro que sim, mas agora a principal forma de lucro que Portugal tinha aqui no Brasil era a mineração. Aqui na mineração do finalzinho do 17 por todo o século 18 principalmente. Mineração, né? O mercantilismo do tipo bulionismo, né? de prata, de ouro, de diamante. No caso brasileiro, o diamante e o ouro. É a região de Minas Gerais e arredores, o centro-sul do Brasil. Aqui na empresa mineradora, nós vamos estudar nas próximas aulas que aconteceu o deslocamento do eixo econômico do litoral nordestino, do litoral brasileiro para o centro-sul, principalmente a região de Minas Gerais. Nós vamos ter uma mudança, portanto, de economia e de região aí econômica do Brasil, do litoral para o interior. É a interiorização do Brasil, o rompimento do Tratado de Tordesilhas. Tudo isso a gente vai ver. E nesse século XVIII no Brasil, além da empresa mineradora, nós vamos lembrar de um fato importante. A Inconfidência Mineira, 1789. Mesmo ano lá que estourou a Revolução Francesa. Esses inconfidentes, esses mineiros, uma elite lá de Minas Gerais, passaram a questionar o pacto colonial. E essa elite mineira, essa elite mineradora, traz para o Brasil as primeiras ideias emancipatórias, as primeiras ideias fortes de independência, de emancipação política, por causa do questionamento do pacto colonial. E nós temos aí, é claro, lá a influência dos europeus, aquela ideia de iluminismo, aquela ideia de liberdade econômica, liberdade política. Muito bem. Esse é o século XVIII aqui no Brasil. Nós vamos lembrar da empresa mineradora e da Inconfidência Mineira. Uma elite brasileira mais forte, mais próspera e questionadora do pacto colonial. Questionadora do colonialismo.
certo? Então aqui, pessoal, a gente vai agora para o século XIX. Vem comigo aqui no século XIX. Ó, na Europa nós temos o período napoleônico e o bloqueio continental. Entre 1799 até 1815, Napoleão Bonaparte foi o chefe estatal da França pós-Revolução Francesa. E o Napoleão Bonaparte não só acalmou os ânimos daquele período revolucionário que durou 10 anos, como industrializou a França, fortaleceu a França e passou a praticar a política expansionista. Buscou conquistar territórios, buscou ampliar as fronteiras da França para tirar mais recursos, proveitos de recursos dos outros países vizinhos. E esse Napoleão Bonaparte também decretou bloqueio continental. Bom, esse bloqueio continental é muito importante, não só para a Europa, mas também para o Brasil, para a história do Brasil, quando os franceses, não tendo muitas condições militares de derrotar os ingleses, promoveram a política do bloqueio continental, ou seja, bloquear o continente europeu da Europa insular, da Grã-Bretanha, aquela nação europeia, lá em 1806, que comercializasse com o Reino Unido, com os ingleses, o Napoleão iria invadir. E depois a gente vai ver lá no século XIX no Brasil que isso foi muito importante, porque forçou a família real portuguesa a vir para o Brasil, forçou para alguns, também é questionado aí a diplomacia inglesa, né, que influencia o deslocamento, a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Então aqui na Europa o bloqueio continental é uma forma que os franceses, que Napoleão Bonaparte tentou de competir com os ingleses, por que não arruinar com a economia inglesa, fazendo que os franceses subissem aí, certo? Crescesse na sua economia. Pessoal, além do período napoleônico que bagunçou com o mapa europeu e criou várias guerras, despertou nos europeus um sentimento nacionalista, nós temos também a Segunda Revolução Industrial. Agora, aquele período revolucionário na fabricação, no processo de produção, não é somente na Inglaterra, lá da primeira Revolução Industrial. Agora são vários países da Europa, também Japão, Rússia, Estados Unidos. Não mais a Inglaterra, mas outros tantos países na segunda Revolução Industrial do século XIX. Aqui essa segunda Revolução Industrial também vai dar consequências para a humanidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Além da segunda Revolução Industrial, da industrialização de vários países e do período napoleônico, bloqueio continental, nós vamos lembrar das unificações da Alemanha e da Itália, onde dois novos países surgem, a Grande Alemanha e a Grande Itália, onde a Alemanha, liderada pela Prússia, e a Itália, liderada por Piemonte e Sardenha, fizeram um processo unificatório, reuniram reinozinhos, paisezinhos da sua volta e criaram uma grande nação identificada culturalmente. A Alemanha, lá da Prússia, e a Itália de Piemonte e Sardenha. Certo? E essa Alemanha e essa Itália também se industrializaram e passaram a competir com França e Inglaterra. E essas nações industrializadas, França, Inglaterra, Alemanha e Itália, promoveram o imperialismo ou o neocolonialismo, principalmente essas nações. Quando a Europa já não tem mais tanta fartura de matéria-prima. Os europeus também precisavam buscar fontes para levar para suas fábricas e mercado consumidor. O que acontece lá no século XIX? Essas nações industrializadas passaram a fazer dominações políticas, econômicas, culturais sobre países não industrializados, sobre povos não industrializados, melhor dizendo, principalmente na África e na Ásia. Por que neocolonialismo também ali no imperialismo? Porque são as novas colônias, não mais as Américas independentes, que ficaram sendo como regiões periféricas do tipo influência para o capitalismo industrial, mas agora como colônias, colônias da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, também as já existentes de Portugal e Espanha. Certo? Então, aqui no século XIX nós temos coisas importantes para falar e para estudar com o passar das nossas aulas. Principalmente aqui a segunda Revolução Industrial e Imperialismo, quando as nações industrializadas passaram a dominar povos, lugares e países aí não industrializados, chamados de periféricos ou subdesenvolvidos, certo?
E no imperialismo também com as transnacionais, quando as empresas dos países industrializados espalham suas filiais nos países até então não industrializados, com uma fartura de mão de obra barata e também de matéria-prima. Enquanto isso, pessoal, no Brasil, nós temos o período joanino e a abertura dos portos. Lembra ali? Nós falamos há pouco tempo do bloqueio continental, quando a França, para poder concorrer com a economia inglesa e tentar arruinar esses ingleses, Napoleão decretou o bloqueio continental de 1806. Esse bloqueio continental não foi respeitado por Portugal. Napoleão Bonaparte e a França invadiram Portugal. O que Portugal faz? Junto com o apoio dos ingleses, se transferiram para cá. A corte portuguesa, a realeza, Dom João VI e família, funcionários, se deslocaram para o Brasil. E nós temos a abertura dos portos 1808, quando Dom João VI abre os portos brasileiros às nações amigas. Ora, pessoal, nações amigas, principalmente a Inglaterra. Nós vamos estudar que a abertura dos portos significou o fim do pacto colonial, quando pela primeira vez, sem ser ilegal, sem ser contrabando, o colono pôde vender seus produtos para a Inglaterra. A Inglaterra se beneficiou nisso, não precisava mais comprar do português, poderia comprar direto do produtor, direto do brasileiro. E o colono e o brasileiro pôde vender por um preço um pouco melhor para os ingleses. Certo? Então a abertura dos portos foi uma forma que a Inglaterra e Portugal encontraram para sair daquele contexto de Napoleão Bonaparte lá no início do século XIX. Depois, pessoal, em 1821, Dom João VI, rei de Portugal, voltou para Portugal. Saiu do Brasil, saiu do Rio de Janeiro e volta lá para Lisboa. E ele tenta fechar os portos. Uma vez os portos abertos, uma vez decretado o fim do pacto colonial, da exclusividade, a elite colona ou a elite brasileira nesse momento já não quer voltar para a exclusividade, para o monopólio, e eles promoveram a independência, a emancipação política do Brasil com o apoio do próprio filho do Dom João VI, que é o Dom Pedro I. Então nós vamos estudar em breve a independência do Brasil como uma resposta dos colonos em não querer, em não desejar a volta do colonialismo, a volta do pacto colonial. Também no século XIX, pessoal, desculpa, nós temos aqui no Brasil o poder moderador, quando o Brasil independente cria uma Constituição, a Constituição de 1824, e nessa primeira Constituição, além do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, existiu o poder moderador. Pessoal, o poder moderador foi aquela esfera da Constituição onde o rei estava acima dos outros três poderes. O rei escolhia os presidentes de província, o rei nomeava os seus ministros, os seus juízes, tinha um poder aí maior, praticamente um autoritarismo do Dom Pedro I. A primeira Constituição do Brasil coloca o poder moderador, o poder do rei estar acima das outras três esferas, judiciário, legislativo e executivo, onde o Dom Pedro poderia fechar a Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional, quando desejasse. Esse Dom Pedro I manteve nessa Constituição um Brasil escravista, um Brasil monárquico, um Brasil latifundiário. Ou seja, o que mudou de colônia para Brasil independente, para o Brasil império? Pouca coisa nós vamos ver. O Brasil continuou escravista, continuou latifundiário, continuou confessional católico e monárquico. Logo, nós temos poucas mudanças aí. E o poder moderador, portanto, o poder do rei estar acima do legislativo, judiciário e executivo. Pessoal, no Brasil do século XIX nós temos a empresa cafeeira. Lá na colônia a gente citou o pau-brasil, principalmente o açúcar e o ouro, a mineração, a economia aurífera ou mineração. Agora, no Brasil independente, o primeiro ciclo econômico foi o café, a empresa cafeeira. E esse café aí, principalmente na região sudeste, região Rio, Minas, mas principalmente São Paulo, quando São Paulo se torna a maior e principal província do Brasil. Também no século XIX nós vamos ver a crise do escravismo e do império, quando a escravidão no Brasil entrou em crise pela resistência dos escravos, pela pressão dos ingleses, pela vinda de imigrantes,
política do branqueamento, vários fatores levando o Brasil a extinguir, a abolir a escravidão. E também o Império, quando o sistema monárquico deixou de existir e o Brasil se tornou uma república no finalzinho desse século XIX. Certo, pessoal? E nós, lá no século XIX, em geral, falamos muito do imperialismo. E aqui no Café e no Brasil Império, o Brasil sofria com o imperialismo ou com a troca desigual econômica, vendendo matéria-prima, vendendo café, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Inglaterra, que vendiam para nós brasileiros no século XIX maquinofaturas, né, produtos industrializados. Seguindo aqui, turma, nós temos o século XX, o século geralmente que o aluno gosta, né? O século das guerras. É difícil o aluno não gostar de guerra. Então vem comigo aqui. O século XX, no mundo, nós temos a Primeira Guerra Mundial, quando aquelas nações industrializadas, aqueles países industrializados da Europa, que praticavam o imperialismo na África, na Ásia principalmente, passaram a concorrer entre si. E essa concorrência se transformou em guerra, quando dois grupos econômicos passaram a se degladiar entre eles. A Tríplice Entente de Inglaterra, somadas aí com a França, com a Rússia, depois Estados Unidos, e do outro lado a Tríplice Aliança de Alemanha, também com o Império Turco-Otomano, com a Áustria-Hungria, certo? Bom, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, quando nós estudarmos mais específico, a gente vai ver, foi uma disputa econômica, uma concorrência por colônias, mercado consumidor, matéria-prima, que se transformou em uma grande guerra, uma guerra que matou cerca de 20 milhões de pessoas e mudou o panorama histórico da humanidade, quando a Inglaterra deixou de ser a maior potência do mundo e agora a vez foi para os Estados Unidos, lá no final da guerra. Também o Tratado de Versalhes, nós vamos ver mais para frente, em 1919, que arruína, aniquila os alemães, despertando um sentimento nacionalista que mais tarde surge na figura de Hitler, ou no nacionalsocialismo, que é o nazismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter que lembrar nas nossas aulas dos regimes totalitários. Vamos lembrar que na década de 20 e 30 do século XX, os anos 1920, 1930, nós temos uma moda política onde o autoritarismo, a repressão, a censura, militarismo, perseguição a minorias ocorrem na Europa. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha. O Brasil também tem um regime parecido com esses lá no século XX, depois a gente comenta. E esses regimes totalitários, a destacar a Alemanha, pessoal, fez um crescimento econômico dessa Alemanha. E essa Alemanha novamente se expandindo, essa Alemanha concorrendo com ingleses e franceses, força uma Segunda Guerra Mundial, quando nós teremos dois grupos se enfrentando, os aliados da Inglaterra, da França, da União Soviética e dos Estados Unidos, os principais países dos aliados, versus quem? O eixo Berlim, Roma, a Alemanha, a Itália, mas também com o apoio do Japão. Tá? Então lá na Segunda Guerra Mundial nós vamos ver aí mais uma grande guerra que assolou o mundo, principalmente a Europa. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos estudar na Guerra Fria, quando o mundo agora está polarizado. O bloco socialista de um lado e o bloco capitalista de outro lado. A União Soviética e o Pacto de Varsóvia de um lado, os Estados Unidos e a OTAN de outro lado. Tá? Então a Guerra Fria é um período que o mundo dividido entre 1945 a 1991, entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Lá no período da Guerra Fria, que também vai ter aqui consequências, interferências na história do Brasil. Certo? Então tem bastante coisa aqui para nós estudarmos mais adiante do século XX aqui no Brasil e da Europa na história geral. Pessoal, o século XX é aquele século mais cobrado em provas, vestibulares e no Enem também. Te liga, o Enem cobra muito o século XX, tanto da história geral quanto do Brasil. Aqui no Brasil, do século XX, nós temos que lembrar que agora o Brasil é uma república consolidada, e nas primeiras décadas dessa república nós temos o café com leite, a alternância das elites de São Paulo e Minas, do Partido Republicano de São Paulo com o Partido Republicano de Minas Gerais,
Por que esses estados, professor? Porque esses estados, no início da República, eram os mais fortes no café. O café, a economia, a cafeicultura, influenciando a política do Brasil, no caso, o café com leite. Também a gente tem que lembrar do período Vargas, entre 1930 a 1945. Um Brasil se industrializando, um Brasil que crescia economicamente, mas dentro desse período de 15 anos, várias fases. Nós vamos estudar o mesmo presidente, porém com facetas, com características diferentes de uma fase a outra. Por exemplo, o Estado Novo, de 1937 a 1945. O Getúlio Vargas aqui como um ditador. O mesmo Vargas com algumas características parecidas com Hitler da Alemanha, Mussolini da Itália, porém se aliando aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para enfrentar essa mesma Alemanha e Itália. Né? E também a ditadura militar brasileira é um bom destaque do século XX, bastante cobrado no Enem. A ditadura militar tem a ver agora não mais com a Segunda Guerra, mas com a Guerra Fria, onde os Estados Unidos, para evitar novas Cubas, novas revoluções socialistas na América Latina, influencia, apoia a burguesia brasileira, os militares brasileiros, para assumir o poder. Né? Não só no Brasil, mas também em outros países aqui da América Latina. Na ditadura militar nós vamos estudar censura, repressão, os atos institucionais. Então aí os conteúdos principais de ditadura militar. Os 5 presidentes, os 5 ditadores desse período. Né? Um período aí bastante conhecido e explorado pelo Enem. E depois do regime militar, do regime repressor, nós temos que estudar a nova democracia, do fim da ditadura até os dias de hoje, até a atual presidente. Quando, lá das diretas já em 84, na pressão popular e da oposição, a ditadura passa a deixar de existir, entra em colapso e entra agora uma nova democracia. A República volta a ter a democracia plena, onde o brasileiro escolhe o seu representante, a censura e a repressão deixa de existir em 1985, certo? Então esse é o Brasil do século XX que nós vamos estudar também com a Europa, com o mundo do século XX. Pessoal, nós vimos aí um panorama do século XVI até o século XX. Fizemos aí a jogada geral Brasil, Europa, Estados Unidos, Brasil, história do mundo e do Brasil. Temos que fazer esse exercício ao longo de nossas aulas. Aquilo que acontece na Europa, aquilo que acontece no mundo, respinga e influencia a história do Brasil. Tá? Espero encontrar vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, até mais, tchau!